o senhor chamou a atenção também e que foi comentado por um deputado que se ausentou agora, de eu explicar certas referências que eu teria feito. Eu quero assegurar que tudo que eu falo é tirado de contexto, e a mentira e a tentativa de criar e fomentar o ódio é algo que realmente me surpreende. Eu gostaria muito que ele tivesse aí, o deputado, porque é surpreendente a quantidade de ódio que ele destila por uma pessoa que também teve origens humildes. Meus pais têm origens muito humildes. Eu fui estudante com bolsa de estudo, escola pública a vida inteira. Me surpreende. Ele é um aliado natural meu e é alguém que, na verdade, em redes sociais, aparentemente, vive do ódio que ele alimenta a mim, alegando que eu tenho ódio às pessoas pobres. Tudo que eu falei foi tirado de contexto. Tudo o contexto era exatamente o inverso, de como é que um câmbio sobrevalorizado fazia com que famílias ricas que vão passar as férias lá fora levassem 3, 4 babás, empregado doméstico, tudo isso. Em vez de, quando você tira férias, o que eu faço quando eu tiro férias, eu também, a pessoa que me ajuda há anos, ela também tira férias. E ela vai, se quiser, vai até comigo, mas não é obrigada a trabalhar nas minhas férias. E o dólar, o que estava fazendo com a sobrevalorização do dólar, eu estava dando exemplos justamente do seguinte: a pessoa acaba levando uma opção de gente para trabalhar lá fora, passando férias, leva 5, 6 funcionários lá fora, por uma distorção completa. Você vê hoje com o dólar a 5, como está hoje, eu estava falando do dólar, não da pobreza. Com o dólar a 5, o que está acontecendo? Famílias humildes do Brasil inteiro estão se beneficiando, porque essa família rica, entre aspas, em vez de estar indo para a Disneylândia, levando funcionário, levando opção de gente, estão viajando pelo Brasil. O turismo do Brasil estava subindo fortemente. Todo mundo que tem pousada, gente simples no interior da Bahia, na costa de Pernambuco, todo mundo se beneficiando de um turismo local. Enquanto isso, nós estávamos fazendo artificialmente, com o dólar lá embaixo, as pessoas passarem férias lá fora e levando, inclusive, família, levando todo mundo. Eu estava mencionando, eu estava dando um exemplo típico de distorção do dólar. Transformaram num desapreço a empregado doméstico. Eu só posso dizer o seguinte: olha, tem gente que trabalha comigo que é parte da família, está há 38 anos trabalhando comigo, 40 anos trabalhando comigo. Quer dizer, se eu fosse essa pessoa odiosa e odienta, eu não teria gente assim trabalhando comigo. Da mesma forma, o exemplo que eu dei, que foi real, do porteiro do nosso edifício, que chegou e me procurou e falou: eu queria uma orientação do senhor, o que houve? Eu fiquei todo feliz quando recebi uma comunicação. Eu abri, era para o meu filho, eu abri, parabéns, eu estava criticando uma faculdade caça-níqueis, porque ela mandou para o porteiro, na verdade para o filho que tinha feito o exame, o concurso, falando assim: olha, parabéns, você tirou 0, você está aprovado para vir aqui estudar na nossa faculdade, tal. Aí ele falou assim: isso aqui parece uma escola caça-níqueis, né? Porque está dizendo para meu filho parabéns, porque ele tirou 0, mas ele foi aprovado. Só acha que eu devo pagar para ele estudar numa faculdade dessa? Eu falei assim: olha, tem bolsa, tem FIES, tem opção de bolsas. E aí eu até comentei justamente nesse episódio, eu estava comentando que eu prefiro dar voucher. Eu acho que você não pode pegar uma criança que teve uma base precária, você bota na universidade endividando essa criança, esse jovem. Você tem que dar o voucher, ele tem o direito de trabalhar, de ter acesso à educação, sem ficar devendo. O que nós estamos vendo hoje é que estamos criando esse programa BIP exatamente para o seguinte: tem uma multidão com uma taxa de desemprego enorme de jovens entre 16 e 26 anos. São jovens que hoje não conseguem nem o acesso à universidade, nem conseguem o trabalho. Então, eu estava justamente avaliando como é que uma faculdade caça-níquel tem coragem de dar um empréstimo para o jovem, sabendo que ele não vai pagar, e que devia ser, na verdade, em vez de empréstimo, devia ser bolsa, que nós temos que fazer o voucher. Em vez do FIES, nós tínhamos que ter um voucher. O FIES, tudo bem para classe média e média alta. O garoto está fazendo medicina, de família de classe média, que pode pagar, se pode até tomar a dívida e depois pagar a dívida. Agora, você pegar alguém que vem da periferia, que teve um ensino básico deficiente, e endividar o jovem,
ele já nasce para o mercado de trabalho. Primeiro, ele não consegue emprego. Segundo, ele já está devendo uma fortuna. Ele não vai conseguir pagar. Eu acho até que agora, dentro desse refis que nós estamos estudando, com transação tributária, ninguém pensou nos jovens. Estão endividados aí em 100 bilhões. Como é que nós vamos resolver isso? Está todo mundo preocupado em fazer refis para a empresa grande. E o jovem que está endividado? Então, todas as referências que eu fiz foram sempre num contexto completamente diferente. Eu estava pensando assim, como é que um menino desse, o jovem chegou, o porteiro chega para mim e conversa, olha, como é que eu vou fazer com o meu menino aqui que tá tomando uma dívida para fazer essa faculdade, que está dizendo parabéns porque ele tirou 0 na prova e foi aprovado. Aquilo é feito em massa, né? Eles deixam um buraquinho para ser preenchido, fala, parabéns, o senhor foi aprovado com nota e deixa vazio. Parabéns, o senhor foi aprovado. Eles fazem aquilo em massa, em escala, e depois um outro funcionário chega e vai preenchendo, né? Então, parabéns, o senhor foi aprovado com 9, parabéns, o senhor foi aprovado com 8, parabéns, o senhor foi aprovado com 0, parabéns, o senhor foi aprovado com 2. Quer dizer, então você vê que claramente foi uma massificação do FIES e deixou uma opção de meninos endividados. Eu acho um absurdo. Eu acho que o jovem que vem de uma família que não tem recurso, ele não pode se endividar, ele tem que receber um voucher. O jovem que vem de uma família de classe média, média alta, esse pode se endividar. Então, eu estava falando nesse contexto, foi totalmente distorcido também. Depois da sobra de alimentos, era uma conversa. Existe uma figura técnica chamada sobras limpas. Era um seminário em que quem falou sobre isso não fui eu, foi a ministra Tereza Cristina, que conhece o assunto bastante, e ela falou, e deu o exemplo lá e começou a falar. Tem as sobras limpas, tem isso, tem aquilo. E eu tinha ouvido falar que a Associação Mundial de Saúde tinha recomendado esse uso, inclusive as igrejas que são, por exemplo, no bairro onde eu moro, lá no Rio de Janeiro, a igreja de Santa Mônica é que usa isso. Todos os restaurantes da região levam sobras limpas e isso é usado, então, para os carentes, para os mendigos, pessoal de rua, tudo isso. E sobra limpa é o seguinte, não é sobra de prato. Ninguém tocou na comida, a comida é limpinha, é o contrário. O restaurante preparou aquela comida toda, então preparou lá arroz, feijão, deixou aquilo tudo pronto, foi usado aquilo durante o dia e uma parte ficou limpa. Aquilo ali está limpinho, está pronto para ser consumido. Se chegasse mais um cliente e pedisse, ele era atendido com aquela comida. Então não tem, é um termo técnico, sobras limpas, e aí eu sou acusado de dizer que tem que dar resto de comida. É um negócio, isso é uma política do ódio, isso é uma política da intolerância, isso é uma política do descredenciamento, isso é para criar uma imagem que mais tarde eu estou por aí, alguém chega e olha ali. Então, você cria imagens de pessoas que não existem. Eu não existo, aquela imagem que eles... Aquilo não sou eu. Aquilo ali é uma figura de ódio que estão construindo. Então, isso é lamentável na política brasileira. Eu gostaria, se ele estivesse aqui, para dizer, olha, eu lamento que você tenha tanto ódio no coração, tanto desprezo que você atribua a outras pessoas o sentimento que você tem por mim. Tem nojo de mim, tem ódio da minha cara. Eu não sinto nada disso por ninguém. Ao contrário, eu sou uma pessoa que ajuda no que posso, estou aqui fazendo meu sacrifício de cidadania. Eu não mereço nem esse ódio, nem essa raiva, nem nada disso. Desculpe, eu acho que nós estamos do mesmo lado. Se você quer ajudar os mais frágeis, eu estou aqui tentando fazer essa parte também. Então, eu lamento que ele não esteja aí, mas isso mostra que é uma política feita na base da mentira, do desprezo, de cultivar o ódio, senão ele estava aqui para a gente conversar sobre isso. Ele disse que quer conversar, que eu podia me endereçar ao povo, eu queria me endereçar ao mesmo povo que ele endereçou. Ele fez a selfie dele aqui, fez um discurso de ódio a mim, né? E depois foi embora. Não deixou eu falar com o povo. Então, isso eu lamento. Isso eu acho que isso é um desserviço ao país. Ele acha que está ajudando alguém, instilando ódio contra mim, quando, na verdade, eu estou ajudando todo mundo que ele defende, que ele diz que defende. Eu acredito na intenção dele. Deve ser a intenção boa. Mas é um dos desvirtuamentos que nós estamos acabando prisioneiros desse tipo de política. O mercado de trabalho, eu vou falar logo, o senhor me perguntou também BTG, né? Outro dia até o Ciro Gomes, você vê, o Ciro é uma pessoa que já foi um idealista também, lá atrás,
no segundo turno, Fernando Henrique era Fernando Henrique.